Olá! Nesta aula eu vou mostrar para vocês o diferencial de ter um checkout transparente e como configurar o seu checkout aqui no Yamp. A primeira coisa que você deve saber em relação ao checkout transparente e o checkout tradicional é que o transparente elimina um monte de processos que o cliente precisa fazer para efetuar o pagamento. Temos que lembrar que as pessoas nas redes sociais compram por impulso e o checkout transparente facilita o processo. Então, a função do checkout transparente é fazer com que o cliente efetue a compra sem precisar sair da sua página. E a plataforma que a gente escolheu aqui no curso para integrar o nosso checkout é a Yamp. Com o checkout da Yamp, ele só preenche os dados e não precisa ser redirecionado para o mercado pago, como é no checkout normal. Então, vamos configurar o nosso checkout. Estamos aqui no site, a gente já criou a nossa conta lá na aula do aplicativo Drop, então é só fazer o login. Já estamos aqui dentro da Yamp e aqui mesmo ele já mostra como a gente pode começar a configurar o nosso checkout. Primeiro, vamos instalar o checkout transparente na loja Shopify. Vamos clicar em instalar e olha que legal, pessoal! A própria Yamp já traz aqui um vídeo explicando como fazer todo o processo de instalação. Então, vocês podem vir aqui direto e assistir o vídeo ou continuar aqui comigo. E lembrando também que a Yamp tem um suporte 24 horas que pode te atender a qualquer momento se você tiver alguma dúvida, ok? Então, vamos lá. Regra de estoque. A gente deixa como tá. O URL é a URL da sua loja na Shopify. Então, é só copiar lá na Shopify e colar aqui. E essas informações aqui de token de acesso, chave de API, chave secreta, vai ser igualzinho quando a gente instalou o Mercado Pago aqui. Mas vamos lá na Shopify. Entramos aqui em aplicativos, configurações do aplicativo dos canais de vendas. Vamos clicar em desenvolver apps. Vamos aqui em criar um app, nome do aplicativo Checkout Yamp, criar app e aqui vamos em configurar escopos da API admin. Agora vamos procurar por orders, write and read, products, write and read e theme. Vamos salvar e agora vamos aqui em credenciais da API. Primeiro vamos instalar o app, instalar, revelar token. E agora vamos lá na Yamp para ver o que ele está pedindo. A primeira coisa que está pedindo é o token de acesso. Copia, cola. Chave da API, copia, cola. Chave secreta da API, cola. Clique em salvar. Prontinho, pessoal, essa primeira parte foi instalada com sucesso. Agora a gente vai para a parte do domínio. É só clicar aqui em ir para domínios e aqui ele já avisa, pessoal, para que seu checkout transparente funcione em uma loja Shopify, você precisa vincular nesta página o domínio que você comprou. Lembra lá na aula de domínio que você comprou, você colocou o domínio na Shopify? Então, é esse domínio que a gente vai vincular aqui, certo? É só clicar em vincular novo domínio. Lembrando que esse domínio deve estar num serviço de hospedagem, como o GoDaddy, que a gente comprou, ou o Hostgate, registro.br. E aqui é só clicar em salvar. E aí, pessoal, para que o checkout da Yamp funcione, a gente vai precisar aqui vir na loja online, personalizar o nosso tema. Vamos clicar aqui na página do produto. A gente vai direto aqui nesses botões de comprar e a gente vai tirar aqui em cima, ó, Show Dynamic Checkout Buttons. Vamos desabilitar isso, porque aí só vai ter o checkout que a gente acabou de configurar na Yamp. E a gente volta aqui na página inicial para ver se tem algum botão que vai direto para o checkout. E realmente não tem, então é isso mesmo. E depois que terminar aqui, pessoal, vocês podem voltar lá para a Yamp e ainda pode configurar as formas de pagamento que você achar interessante para você, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.
Olá! Nesta aula eu vou mostrar para vocês o diferencial de ter um checkout transparente e como configurar o seu checkout aqui no Yamp. A primeira coisa que você deve saber em relação ao checkout transparente A primeira coisa que você deve saber em relação ao checkout transparente e o checkout tradicional é que o transparente elimina um monte de processos que o cliente precisa fazer para efetuar o pagamento. Temos que lembrar que as pessoas nas redes sociais compram por impulso e esse tipo de e o, e o checkout e o checkout transparente facilita o processo. Então a função do checkout transparente é fazer com Então, a função do checkout transparente é fazer com que o cliente efetue a compra sem precisar sair da sua página. E a plataforma que a gente escolheu aqui no curso para integrar o nosso checkout é a Yamp. Com esse checkout, com o checkout da Yamp, ele só preenche os dados e não precisa ser redirecionado para o mercado pago, como é no checkout normal. Então vamos configurar o nosso checkout. Estamos aqui no site. A gente já criou a nossa conta lá na aula do aplicativo da Dropi, lá na aula do aplicativo Drop. Então é só fazer o login. Já estamos aqui dentro da Yamp e aqui mesmo ele já e aqui mesmo eles já nos mo e aqui mesmo ele já mostra como a gente pode começar a configurar o nosso checkout. Primeiro, vamos instalar o checkout transparente na loja Shopify. Vamos clicar em instalar. E olha que legal, pessoal, a própria Yamp já e olha que legal, pessoal, a própria Yamp já traz aqui um vídeo explicando como fazer todo o processo de instalação. Então, vocês podem vir aqui direto e assistir o vídeo ou continuar aqui comigo. E lembrando também que a Yamp E lembrando também que a Yamp tem um suporte 24 horas que pode te atender a qualquer momento se você tiver alguma dúvida, ok? Então vamos lá. Regra de estoque. A gente deixa como tá. O URL é a URL da sua loja na Shopify. Vamos lá copiar.
É só copiar lá na Shopify e colar aqui. Então, é só copiar lá na Shopify e colar aqui. E essas, e essas informações aqui de token de acesso, chave de API, chave secreta, vai ser igual quando a gente, vai ser igualzinho quando a gente, vai ser igualzinho quando a gente instalou o Mercado Pago aqui. Mas vamos lá na Shopify. Entramos aqui em Entramos aqui em aplicativos, configurações do aplicativo, configurações do aplicativo dos canais de vendas.
Você já comeu? Para com isso. Tá fazendo graça. Já comeu, tá com sono aí? Vamos, a, vamos, cli, vamos, vamos clicar em desenvolver apps.